Bom, galera, vamos começar a falar um pouquinho sobre grupos especiais dentro da hidroterapia, tá? Hoje vamos começar com pacientes neurológicos. A gente já vai partir para uma abordagem mais clínica, né? De quais procedimentos utilizar com o paciente dentro da piscina, quais conceitos são mais utilizados com esses grupos de pacientes. E a gente vai ver mais para frente que temos três técnicas, né, três métodos que são o carro forte, né, o carro-chefe, aliás, da hidroterapia para pacientes neurológicos. São eles o método dos anéis de Bed-Ragaz, o Halliwick e o Watson. Tá? São três métodos que são mais utilizados e a gente vai ver cada um deles aí como que funciona mais para frente. Tá? Então, com relação a pacientes neurológicos, a gente inicia com uma pergunta e com uma afirmação. Tá? Quando o uso da hidroterapia é indicado ou não para pacientes neurológicos, não há um consenso com relação a para quais patologias neurológicas o tratamento hidroterapêutico é ou não indicado. Tá? O que quer dizer com isso? Vai depender muito da condição do paciente em si, e não da patologia que ele tem. Tá? Alguns autores eles defendem que a execução de atividades dentro da água ela não é tão indicada para pacientes neurológicos. Tá? Porque a ideia que eles têm é que, devido ao fato de atividade motora, né, ser diferente dentro da água em comparação com o solo, não seria tão indicado pelo fato de o paciente não passar 24 horas dentro da água. Né? Isso é fato. Mas então eles dizem que o aprendizado motor ele deve seguir condições em que o paciente esteja familiarizado, condições que sejam rotineiras para o paciente, né? Então eles dizem que a atividade motora de estimulação e tudo mais, ela precisa ser executada no solo, porque é o ambiente do paciente, né? Em contrapartida, alguns outros autores defendem que a atividade em água ela é tão importante quanto em solo para pacientes neurológicos. E eu compartilho dessa opinião também. Né? Porque no solo, meu paciente ele vai ter uma certa dificuldade para executar movimentos devido às condições dele, né? Independente do tipo de patologia neurológica que ele apresente. Quando eu levo esse meu paciente para dentro da água, automaticamente o movimento dele, a parte motora, de coordenação e tudo mais, vai ser diferenciada, né? Ela vai ser melhorada, vai ser facilitada, digamos assim. Então, eu tenho a concepção, eu parto do princípio de que o meu paciente ele precisa aprender primeiro os movimentos, né? Eu preciso estimular os movimentos dele dentro da água para depois levar ele para o solo, para depois ir adaptando, para ir refinando esse tipo de movimento, né? Por exemplo, o caso de um paciente espástico, paciente hipertônico, né? Ele vai apresentar dificuldade para realizar movimentos em solo, tanto em solo quanto dentro da água, né? Devido às condições dele de tônus muscular e, enfim, o grau de espasticidade realmente influencia muito e muitas vezes impede que o paciente realize movimentos, né? Então, quando eu levo ele para dentro da água, os efeitos que a água vai exercer sobre esse meu paciente vão facilitar o meu trabalho, vão facilitar o tratamento como um todo do meu paciente, né? A gente tem lá como benefícios aumento de circulação, relaxamento muscular e tudo mais, né? Isso tudo vai facilitar a amplitude de movimentos do meu paciente, tanto de maneira ativa quanto de maneira passiva, tá? E fora a questão de relaxamento mesmo que a água vai proporcionar para o meu paciente devido às condições de temperatura, né? A temperatura da água deve ser considerada entre 33 graus mais ou menos, e pelas próprias propriedades físicas da água, né, a ausência de gravidade, tudo mais, tudo isso vai influenciar no tratamento do meu paciente, vai melhorar a condição dele, vai auxiliar como ferramenta para o tratamento em solo,
né? Então, quando o paciente é neurológico, eu costumo trabalhar, novamente eu falo para vocês, essa questão de conduta é questão de adaptação, tá? Cada físio, cada profissional vai trabalhar de uma maneira, mas eu estou trazendo a minha experiência para vocês. Normalmente, pacientes neurológicos, eu gosto de começar trabalhando com hidroterapia e depois evoluindo para o solo. Não é que o paciente vai fazer todo o tratamento com hidroterapia e depois vai fazer só com o solo, tá? Uma coisa deve complementar a outra, na verdade. Ele precisa passar por esses dois tipos de tratamento, tá? De maneira, se possível, simultânea, inclusive, né? Um dia dentro da água, outro dia no solo e assim por diante. E aí eu trago um conceito para vocês aí, uma ideia de que o paciente precisa ser desafiado, tá? Diariamente a gente precisa oferecer desafios para esse nosso paciente, tanto em solo quanto dentro da água, seja com atividades que ele vai realizar de coordenação motora, de força muscular, de amplitudes de movimento, tá? Todo esse tipo de trabalho ele vai ajudar e vai melhorar cada vez mais o desenvolvimento desse nosso paciente, tá? Seja dentro da água, seja fora, seja durante a terapia, seja no horário que ele está em casa, no trabalho dele, enfim. Tá? O nosso paciente durante todo o tratamento precisa ser desafiado. Eu preciso proporcionar para ele situações, trabalhos, exercícios que vão estimular de verdade esse meu paciente. Tá? Tanto na parte cognitiva quanto da parte de motricidade mesmo. Então, o meu paciente ele precisa ser desafiado o tempo todo durante o tratamento, tá? Eu vou utilizar a hidroterapia para os meus pacientes neurológicos, né? Algumas coisas a gente já comentou em sala, né? E vale ressaltar aqui alguns pontos importantes, né? Quando que eu posso utilizar, quando que eu devo utilizar, né, a hidroterapia para esses pacientes. Então a gente tem algumas metas que precisam ser alcançadas com o tratamento, né? E quando a gente tem essas metas listadas aí, a hidroterapia ela se torna totalmente indicada, né? No caso, a diminuição de tônus muscular. Quando eu tenho um paciente espástico, então um paciente com paralisia cerebral, né? PC, paralisia infantil, um paciente com padrão espástico depois de um AVE, com sequela de traumatismos, né? Tudo isso pode ser utilizado. Todos esses pacientes podem ser colocados no tratamento com hidroterapia, né? Eles podem ser beneficiados com os efeitos da hidroterapia. Quando eu quero estimular movimentos dos meus pacientes, né? Lembra que a gente comentou que os movimentos dentro da água são mais fáceis de ser executados? Restabelecer e estimular reações de endireitamento. Quando eu quero que meu paciente possua, quando eu quero que ele desenvolva um controle postural melhor, né? Uma condição postural mais propícia para a vida dele, enfim. Ampliação e aumento da amplitude de movimentos fracos. Então, se meu paciente ele tem dificuldade em realizar movimentos, ele tem uma ADM diminuída, né, a hidroterapia vai ser completamente benéfica para ele. Né, vai ter um resultado bem importante, bem considerável no tratamento desse paciente. Reeducar padrões centralizados. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma discrepância de força muscular em um M-corpo, eu tenho uma musculatura mais forte em um lado do corpo do que do outro, a tendência adquirir padrões posturais, né, incorretos. Então, a reeducação desses padrões também é importante e também é possível através da hidroterapia, né? Reeducação de padrões proprioceptivos de movimento. Então eu consigo ter um trabalho de propriocepção também dentro da água com meus pacientes. Né? Lembra que a propriocepção está relacionada com equilíbrio e tudo mais. Né? Então a gente consegue ter exercícios proprioceptivos dentro da água também. Estimular e desenvolver controle respiratório. Importante, né? O paciente
em algumas condições respiratórias, ele pode ser inserido dentro da água. Tá? Em algumas condições. A gente vai ver isso aí mais para frente um pouquinho lá em cardio, devido a algumas doenças e tudo mais, algumas patologias respiratórias, às vezes pode se tornar contraindicado o uso da hidroterapia, né? Assim como em algumas condições cardiovasculares também. O paciente com trombose não é indicado que ele seja inserido na hidroterapia, né? Nesse caso específico, porque eu vou ter um aumento de circulação, eu vou ter um efeito de vasodilatação, né? Então a tendência de o paciente com trombose ter esse trombo deslocado, ela é muito grande, então é contraindicado, né? Normalmente não se utiliza. Produção de efeitos psicológicos, importante também, né? Eu vou ter um estímulo